Mas isso pode acontecer em pessoas saudáveis. Ou seja, não é algo absurdo quando Não é você algo levanta da absurdo. cama ter uma leve tontura. Exato. Aí você tem que saber, primeiro, se isso tem alguma causa, ou se for natural, só tomar cuidado para você não sair levantando que nem Isso, louco de uma rápido, maneira né? geral, qual que é a causa? Desculpa te interromper, Tá. John, mas qual que é a causa em geral dessa tontura quando você levanta rápido? Qualquer coisa que faça ter menos sangue fluindo para sua cabeça. Perfeito. Então é pressão baixa ou batimentos baixos. Entendi. Naquele momento. Sim. Pressão alta não dá desmaio. Curioso, não sabia disso. E na terceira idade, eu tenho 1000 vezes mais problemas Uhum. com pressão baixa do que com pressão alta. Curioso, Há né? muito mais. Muito mais. Sim. Quais são os sintomas de pressão baixa? Porque pressão alta não dá sintoma, tá? A não ser que seja muito alta. Olha só, Sim. isso é polêmico. Tá. Pressão alta não dá sintoma? Não dá sintoma. A não ser que esteja muito. Tá. Muito alto. Acima de 20 por 12. Né? Entendi. Fora isso, não justifica nenhum sintoma. Sim. E pressão baixa? É aquela sensação que a gente tem num dia de muito calor. Tá cansado, sem vontade de fazer nada, só quer ficar deitado o dia inteiro. E aí, às vezes, esse sintoma está sendo induzido no idoso por conta de excesso de remédio. Isso é verdade. Às vezes Acho de interessante. pressão, às vezes remédios que não são para pressão, mas que o efeito colateral são abaixar a pressão. Sim. Olha só. E não são poucos. E esse é um caso curioso, doutor Paulo, porque assim, na família, eu lembro até hoje, a minha avó ela tinha pressão alta e minha tia tinha pressão baixa. E o que eu lembro, né? Que minha avó tinha pressão alta e ela falava, não, pressão só mata alta, né? E talvez não seja Mas exatamente isso isso. está tão imputado na população. Não, sim, mas olha só que curioso. Aí ela falava pra mim, não, pressão alta mata. E ela se cuidava muito com isso. Ela tomava os medicamentos. Eu lembro que toda semana ela passava pra medir ali pressão, etc. A minha tia tinha pressão baixa. E ela é muito engraçado, porque ela nunca foi no médico por causa disso. E assim, qualquer situação que era um pouco mais... que ela sentia que ela estava com a pressão baixa, né? Talvez quando a pressão estava muito baixa, eu lembro que ela pegava, ela não ia no médico, ela tacava sal, né? Taca sal, alguma coisa parecida, salgada, né? Então você vê que tem uma discrepância de comportamento, que a pessoa que tem a pressão alta tem uma preocupação maior, e talvez por isso não seja um problema, mas a pessoa que tem a pressão baixa acha que não tem um problema, né? Exatamente. E quando que a pressão baixa é um problema? A pressão baixa é o seguinte, para o coração é ótimo. Tá. Para o cérebro nem tanto. Entendi. E é curioso, o rim sente da mesma maneira que o cérebro nesse caso. Eu tenho um paciente que entrou em insuficiência renal Olha só. por terem dado muito remédio de pressão para ele. Ele estava com tontura. Sim. E ninguém tirou o remédio. E a pressão dele estava 9/6. Todo mundo fala, não, é boa essa pressão. Não tem que se preocupar. Ele indo no otorrino. E não era uma causa otorrinolaringológica. E a creatina dele só piorando. Creatina média função renal. Veja, pelo amor de Deus, não estou orientando para ninguém regular isso sozinho em casa. Mas é algo para levantar a bola e você abordar isso com o seu médico. Que é importante, sim. Não vai fazer sozinho, pelo amor de Deus. Não é fazer a receita da tia do John que tomava sal por conta própria lá. Sim. Mas assim, às vezes eu recomendo. Que é o oposto do que a gente recomenda para a grande maioria da população. Tirar o sal. Mas eu falo, aumenta o sal, chefe. Sim. Por quê? Porque está faltando sangue nas ideias. Sua pressão está muito baixa. Entendi. E aí você não para em pé. Aí você fica sonolento o dia inteiro. Aí você fica cansado o dia inteiro. E olha que curioso, hein? Agitação em Alzheimer. Às vezes a pessoa só fica agitada quando deita. E quando fica na vertical, fica sonolenta. Pressão baixa. Quando ela deita, vai mais sangue para a cabeça. Entendi. Aí ela consegue ficar agitada. Durante o dia que a pressão fica... Quando ela fica na vertical, ela tem que vencer essa coluna, né? Entre o coração e o cérebro. Fica com a pressão mais baixa, ela vai durar. Interessante, né?